O casamento é como um bom bourbon. Só queima no final. Meu nome é Nate Ellison. Tenho 43 anos e bebo a mesma marca há 22 anos. A ardência começou há uns 6 meses, mais ou menos na época em que minha esposa, Marta, começou a trabalhar até tarde todas as noites e a me tratar como se eu fosse um móvel invisível. Você é paranoico, Nate, disse ela na terça-feira passada, sem nem mesmo levantar os olhos do celular quando perguntei sobre a terceira reunião de emergência com um cliente naquela semana. Talvez você devesse se concentrar no seu próprio trabalho em vez de ficar obcecado com o meu. Marta sempre foi ambiciosa. Como diretora de criação da agência de publicidade Henderson & Associates, ela tem a sala de canto, as roupas de grife e a atitude que condiz com isso. Eu sou apenas o cara dos números, o contador que garante que as contas fechem enquanto ela cria campanhas para carros de luxo e relógios caríssimos. Antes, ela chegava em casa animada com seus projetos, querendo compartilhar cada detalhe. Agora, ela mal reconhece minha existência. Os sinais foram sutis no início. Perfume novo, banhos mais longos, telefonemas que terminavam abruptamente quando eu entrava na sala. Comportamento clássico de esposa infiel, mas eu continuava dizendo a mim mesmo que estava imaginando coisas. Afinal, quem era eu para competir por atenção? Não sou exatamente material para galã. Altura mediana, cabelo ralo e um corpo de pai de família que grita. Desisti de me importar com tanquinho há 15 anos. Então, sua irmã, Vitória, começou a nos visitar com mais frequência. Vitória Hartwell é tudo o que Martia gostaria de ser. Divorciada, rica graças ao acordo de divórcio e completamente livre de responsabilidades. Ela tem 39 anos, mas se veste como se tivesse 25. Sempre falando sobre suas últimas aventuras com homens que dirigem carros caros e têm casas de veraneio. Ela trata nossa casa como seu consultório particular de terapia, se esparramando no sofá com uma taça de vinho, enchendo a cabeça de Marta com histórias sobre a diversão que ela nunca teve. Sabe qual é o seu problema, Marta? Você se acomodou cedo demais. Nunca teve a chance de experimentar o que existe lá fora. Eu tenho uma família, Vic. Filhos, responsabilidades. Ross tem 21 anos e Amélia, 19. Eles são adultos. Quando você vai poder viver a sua vida? Eu deveria ter dito algo naquela hora. Deveria ter entrado e lembrado minha esposa de que construímos essa vida juntos, que nossos filhos ainda precisam de nós, que o casamento significa alguma coisa. Em vez disso, fiquei sentado lá como um covarde, ouvindo minha cunhada envenenar minha esposa contra mim. As crianças também perceberam. Ross, de volta da faculdade para o recesso de primavera, me perguntou diretamente: o que está acontecendo com a mãe? Ela está agindo de forma estranha. Estranha como? Tipo, ela está sempre irritada e fica checando o celular durante o jantar. Amélia foi mais diplomática, mas igualmente preocupada. Pai, você e a mãe estão bem? Ela parece distante. Como você explica para sua filha que a mãe dela pode estar tendo um caso? Como você admite que está com muito medo de encarar a verdade porque isso pode destruir tudo pelo que você trabalhou? A revelação veio há 3 semanas. Eu estava procurando pilhas na mochila de ginástica da Marta quando encontrei um cartão de crédito que nunca tinha visto antes. Não era nossa conta conjunta, nem o cartão da empresa dela. Era pessoal, emitido apenas em nome dela. O extrato mostrava compras no Glass House, um hotel chique no centro da cidade, e na Belanotte, uma boutique que vende lingerie caro o suficiente para financiar um pequeno país. Quando a confrontei, ela mudou de versão tão rápido que me deixou tonto. Você mexeu nas minhas coisas. A voz dela era gélida. Isso é uma violação de privacidade, Nate. É uma violação dos nossos votos de casamento, Marta. Qual é o hotel Glass House onde eu me encontro com os clientes? Não que isso não é da sua conta. E Belanotte. Comprei umas coisinhas legais para mim. Isso é crime? Ela deu a volta por cima. Me transformou na vilã por bisbilhotar, por não confiar nela, por ser desconfiada. Clássica manipulação psicológica, a mais pura verdade. Mas eu não ia mais acreditar. Se você não está me traindo, eu disse a ela, então está se candidatando para ser a pior espiã do mundo. Isso me rendeu 3 dias de silêncio e ainda mais noites trabalhando até tarde no escritório. Ontem à noite, Vitória veio aqui de novo. Elas acharam que eu estava lá em cima assistindo televisão, mas eu conseguia ouvir cada palavra através dos dutos de aquecimento. Ele tem um iate em mãos que combinam, Vitória dizia com a voz cheia de insinuações. E aquela vista da cobertura? Incrível! Não posso continuar fazendo isso, respondeu Martia. O Nate está ficando desconfiado. E daí? Você acha que ele vai fazer alguma coisa a respeito? Ele está muito acomodado, com muito medo de mudanças.
Além disso, você merece algo melhor do que essa prisão suburbana. Trevor disse que quer me levar para a casa dele no lago no próximo fim de semana. Trevor, o nome me atingiu como um soco no estômago. Trevor Grant, o novo CEO da nossa agência. 46 anos, divorciado, dirige um Porsche prata e usa ternos que custam mais do que meu salário mensal. Ele estava na empresa há 6 meses, contratado para modernizar as operações e aumentar a lucratividade. Aparentemente, isso incluía modernizar minha esposa até o fim do nosso casamento. Trevor é perfeito para você, continuou Vitória. Bem-sucedido, sofisticado e realmente valoriza o que tem. Ao contrário do Nate, você quer dizer? Eu não disse isso. Mas quando foi a última vez que ele te levou a um lugar legal? Quando foi a última vez que ele te fez sentir especial? Eu queria descer correndo as escadas e lembrá-los do nosso jantar de aniversário no mês passado, da viagem de fim de semana que eu planejei para o aniversário dela, dos 22 anos tentando fazê-la feliz. Em vez disso, fiquei onde estava e os ouvi despedaçarem minha. O casamento parecia coisa do passado. Esta manhã, Martia saiu cedo para mais uma reunião com um cliente. Decidi investigar por conta própria. A bolsa de ginástica dela ainda estava na lavanderia. E desta vez revistei tudo minuciosamente. Escondido em um bolso lateral, embrulhado em uma toalha extra, estava um celular descartável. O histórico de mensagens me deu ânsia de vômito. Dezenas de mensagens entre Marta e Trevor, começando há 3 meses. Profissionais no início, depois flertando, e então explicitamente íntimas. Fotos que nunca mais quero ver. Planos para encontros secretos. Discussões sobre deixar seus respectivos cônjuges. Mas a pior parte foi a conversa mais recente, de ontem. Trevor, a Vitória tem razão. Ele não vai lutar por você. Caras como Nate nunca lutam. Marta, eu sei. Ele é tão previsível. Chato. Preciso de emoção na minha vida. Trevor, logo, meu bem. Assim que resolvermos as questões financeiras, podemos ficar juntos abertamente. Marta, a procuração está quase pronta. A amiga da Vitória autenticou tudo. Ele nunca vai desconfiar. Li essa conversa 5 vezes antes de... A ficha caiu. Eles não estavam apenas planejando destruir meu casamento. Estavam planejando roubar meu fundo de aposentadoria, minhas economias, tudo pelo que eu havia trabalhado. E minha própria cunhada estava ajudando-os a fazer isso. 22 anos de casamento, 2 filhos, uma casa, uma vida construída juntos. E eles estavam tratando tudo como uma transação comercial. Como se eu fosse apenas um obstáculo a ser removido para resolver um problema. Bem, tenho notícias para eles. Esta contadora entediante e previsível está prestes a se tornar muito imprevisível. Se eles querem brincar com a minha vida, vou mostrar a eles o que acontece quando o cara dos números decide equilibrar as contas. A tempestade está chegando, e eles não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Não sou James Bond, mas sei usar o Google como ninguém. Depois de encontrar aquele celular descartável, passei a manhã pesquisando Trevor Grant como se ele fosse um investimento em potencial. O que descobri me deixou furiosa. O homem é um traidor em série. 3 casamentos, 3 divórcios, todos alegando adultério. Ele deixou um rastro de famílias destruídas em 2 estados, sempre mudar para novas empresas quando os escândalos ficaram muito complicados. Henderson e seus associados o contrataram mesmo assim, provavelmente imaginando que seu histórico com mulheres não afetaria sua capacidade de aumentar os lucros. Estavam enganados. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente, a primeira vez em 3 anos, e dirigi até o Glass House Hotel. Se Martia ia se encontrar com Trevor lá, eu queria ver com meus próprios olhos. O hotel fica no coração do centro da cidade, todo de vidro e cromo. O tipo de lugar que cobra $50 por um drink e faz você se sentir grato pelo privilégio. Estacionei do outro lado da rua e esperei. 3 horas depois, minha paciência foi recompensada. O BMW de Marta chegou à área do manobrista exatamente às 14h30. Ela saiu usando um vestido vermelho que eu nunca tinha visto antes, o tipo que custa mais do que nosso orçamento mensal para o supermercado. O pessoal do Vale pegou as chaves dela com a reverência geralmente reservada a artefatos religiosos. 5 minutos depois, o Porsche prateado de Trevor chegou. Ele saiu como se fosse o dono do mundo, ajeitando a gravata e checando seu reflexo no vidro do carro. O manobrista praticamente. Fiz uma reverência. Mas eis o que realmente me deixou enjoado. O Mercedes da Vitória já estava no estacionamento. Eu conseguia vê-lo através das paredes de vidro, 3º andar, lado direito. Minha cunhada também estava lá, provavelmente vigiando ou dando apoio moral ao adultério da minha esposa. Eu queria invadir o local e confrontá-los.
Queria arrastar a Martia pelos cabelos e expor o Trevor como o predador que ele era. Em vez disso, fiquei sentado no meu carro como um covarde, assistindo meu casamento se desfazer através do vidro do hotel. Meu telefone vibrou. Mensagem da Marta. Trabalhando até tarde de novo hoje. Não me espere acordado. A audácia era de tirar o fôlego. Ela estava literalmente a 15 metros de distância, provavelmente já na cama com o chefe, e teve a coragem de mentir na minha cara por mensagem. Foi aí que decidi revidar. Meu antigo colega de quarto da faculdade, Jake Morrison, agora administra uma agência de investigação particular aqui na cidade. Mantivemos contato ao longo dos anos, principalmente por cartões de Natal e cervejas ocasionais quando ele precisava de alguém para reclamar de cônjuges infiéis e seguros. Fraude. Nunca imaginei que me tornaria um de seus clientes. Nate Ellison, disse Jake quando liguei. Faz tempo. O que posso fazer por você? Preciso dos seus serviços profissionais. Minha esposa está me traindo. Droga, cara. Sinto muito. Tem certeza disso? Tenho fotos, mensagens de texto, recibos de hotel. Preciso de mais. Mais para quê? Tribunal de divórcio, vingança. Jake ficou em silêncio por um momento. Vingança é cara, Nate. E nem sempre sai como você pensa. Quão cara? Depende de quão fundo você quer que eu investigue. Registros financeiros, histórico profissional, contatos pessoais, tudo. Faça. Tudo. Nos encontramos naquela noite no Murphy's Tavern, um barzinho barato onde a cerveja era barata e a iluminação era fraca o suficiente para esconder a vergonha. Jake tinha exatamente a aparência de um detetive particular que uma agência de elenco contrataria. Roupas amarrotadas, sombra de barba por fazer e olhos que já tinham visto demais. Fiz uma verificação preliminar dos dois, disse ele, deslizando uma pasta de papel pardo pela mesa. Sua esposa. Estive ocupada. A pasta continha extratos bancários, relatórios de crédito e registros de emprego. Marta havia aberto 3 contas separadas nos últimos 6 meses, todas financiadas pelo que pareciam ser reembolsos de despesas da empresa. Nada ilegal, mas definitivamente antiético. Ela tem desviado dinheiro da agência para contas pessoais, explicou Jake. Jantares falsos com clientes, despesas de viagem infladas, taxas de consultoria fantasmas, provavelmente $15.000 até agora. E Trevor, limpo financeiramente, mas sujo pessoalmente. Encontrei outras 2 mulheres na Henderson & Associates que registraram queixas no RH contra ele. Ambas as queixas foram abafadas, provavelmente porque ele está gerando muita receita. Que tipo de queixas? Assédio inapropriado, investidas indesejadas, promoções com troca de favores, o manual usual de predadores executivos. Estudei os documentos, minha raiva aumentando a cada página. E quanto à procuração? Eles podem realmente roubar meu dinheiro da aposentadoria? Se a papelada for legítima e devidamente autenticada, sim, você teria recursos legais depois, mas até lá o dinheiro poderia ter sumido. Como eu os impeço? Jake recostou-se em seu Jake me observava atentamente, analisando-me cuidadosamente. Legalmente ou ilegalmente? Qual a diferença? Legalmente leva tempo e custa dinheiro. Ilegalmente te leva para a prisão. E a opção 3, que é destruí-lo sem infringir a lei. Jake sorriu pela primeira vez naquela noite. Isso é interessante. Diga-me o que você tem em mente. Conversamos por mais 2 horas, elaborando um plano que exporia o caso de Marta e Trevor, ao mesmo tempo que protegeria meus bens e minha reputação. Não bastava apenas pegá-los traindo. Eu queria que eles enfrentassem as consequências, que perdessem tudo que tentaram me tirar. Na manhã seguinte, dirigi até a Henderson & Associates pela primeira vez desde que liguei dizendo que estava doente. Eu precisava ver Trevor pessoalmente, olhar em seus olhos e dizer a ele que o jogo havia mudado. Encontrei-o na garagem executiva, destrancando seu precioso Porsche. Ele olhou para cima quando me aproximei, provavelmente esperando algum funcionário pedindo um favor ou uma promoção. Trevor Grant, eu disse, com a voz firme e calma. Eu te conheço? Nate Ellison, marido de Marta. Seu rosto empalideceu. Por um instante. Em segundo lugar, vi medo em seus olhos. Então ele recuperou a compostura. Nate, prazer em conhecê-lo. Marta fala de você com frequência. Tenho certeza que sim. Provavelmente diz o quão chato e previsível eu sou. Não sei o que você está insinuando, mas eu não estou insinuando nada. Estou apenas constatando fatos. Dei um passo à frente, perto o suficiente para sentir o cheiro de seu perfume caro. Eu sei sobre a casa de vidro. Eu sei sobre o celular descartável. Eu sei sobre o golpe da procuração. O maxilar de Trevor se contraiu. Você não sabe do que está falando. Eis o que eu sei, Trevor.
Você é um predador que se aproveita de mulheres casadas. Você já fez isso antes e está fazendo agora. Mas desta vez é diferente. Você está me ameaçando? Estendi a mão e dei um tapa nas chaves do carro, fazendo-as cair de sua mão. Elas bateram no chão de concreto, ecoando pela garagem. 3 outros funcionários ergueram os olhos de seus carros, repentinamente muito interessados em nossa conversa. Cuidado com esse Porsche, Trell, eu disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Não é tão fácil de lidar quanto com a minha esposa. O rosto de Trevor ficou vermelho. Você está louca. Talvez, mas eu não sou boba e não vou embora. Me virei e caminhei em direção ao elevador, deixando-o procurando freneticamente pelas chaves no chão sujo da garagem. Atrás de mim, eu podia ouvir os outros funcionários cochichando, provavelmente já escrevendo mensagens de texto para espalhar a fofoca. Naquela tarde, Jake ligou com mais informações. Tenho uma grande novidade, disse ele. Sua cunhada, Vitória, não está apenas ajudando com o caso. Ela é a mente por trás de tudo. Como assim? A procuração, o planejamento financeiro, até mesmo apresentar Marta a Trevor. Tudo isso foi ideia da Vitória. Meu sangue gelou. Por quê? Pelo que eu entendi, ela quer que Marta volte a ser solteira. Quer que a irmã entre para o clube dos divorciados ricos. Além disso, tem mais uma coisa. O quê? Vitória anda dizendo para todo mundo que você é uma pessoa ruim, criando uma narrativa para o divórcio. Fazer Martyr parecer uma vítima em vez de um traidor. As peças se encaixaram. Vitória não estava apenas apoiando o caso de Marta. Ela estava orquestrando a destruição completa da minha reputação e segurança financeira. Ela queria me pintar como um marido violento para que Marta pudesse reivindicar tudo no divórcio. Jake, eu disse, o que você acha de sermos criativos com essa investigação? O que você tinha em mente? Quero dar a eles exatamente o que eles estão planejando me dar. Destruição total. Esse é um jogo perigoso, Nate. Assim como roubar 22 anos da minha vida. Naquela noite, sentei-me no meu escritório em casa, cercado por documentos financeiros e papéis jurídicos, planejando meu contra-ataque. Marty estava em outra reunião com um cliente, provavelmente comemorando com Trevor e Vitória, pensando que já tinham vencido. Eles não tinham ideia de que o contador entediante estava prestes a se tornar o pior pesadelo deles. Se a lei é muito lenta, torne a lei irrelevante. Esse se tornou meu lema enquanto eu planejava a destruição sistemática de todos que me traíram. A beleza de ser contador é entender como sistemas funcionam e, mais importante, como fazê-los falhar. Comecei com o precioso molho de peixe do Porsche do Trevor. 3 garrafas de molho de peixe vietnamita premium, daquele tipo que cheira a maré baixa misturada com lixo podre. Esperei até a próxima reunião tardia do Trevor com a Marta, então entrei sorrateiramente na garagem da agência com um uniforme de zelador. Talvez tenha sido encomendado online. As câmeras de segurança não prestam atenção nos zeladores. Abri o capô e localizei a válvula de entrada do ar-condicionado. 3 garrafas de molho de peixe despejadas diretamente no sistema. Na manhã seguinte, toda vez que o Trevor ligasse o ar-condicionado, seu carro cheiraria a fábrica de processamento de frutos do mar em agosto. Mas isso era só o aperitivo. Eu havia criado uma conta falsa em uma rede social semanas antes, completa com uma história de fundo convincente e conexões com funcionários da Henderson & Associates. Quando o carro do Trevor começou a fazer barulho, eu estava pronta com meu celular, transmitindo ao vivo o seu colapso direto para o canal do Slack da Y. Que cheiro é esse? Gritou Trevor parado ao lado do seu Porsche no estacionamento. Ty relaxou e ficou vermelho de frustração. Parece que alguma coisa morreu lá dentro. Dei um zoom na sua expressão quando ele percebeu que o escritório inteiro estava assistindo através das janelas da sala de reuniões. Sua imagem preciosa, sua compostura executiva, reduzida a um homem engasgando ao lado de um carro de luxo que cheirava a lixeira atrás de um restaurante de sushi. O vídeo viralizou dentro da agência na hora do almoço. Alguém tinha gravado a tela do Slack e compartilhado nos fóruns internos da empresa. À noite já tinha se espalhado para outras agências de publicidade da cidade. Trevor Grant, o CEO sofisticado, se tornou o cara do Porsche com cheiro de molho de peixe. Mas humilhar Trevor foi apenas a primeira fase. O círculo social de Marcia começou a desmoronar em seguida. Seu clube do livro, sua aula de yoga, seu grupo de degustação de vinhos. Todos os lugares onde ela havia construído sua reputação como a diretora de criação bem-sucedida e sofisticada. Eu não precisava destruir a reputação dela com essas mulheres. Eu só precisava contar a verdade. Estou passando por um momento muito difícil, confessei a Janette Morrison, a presidente do Clube do Livro,
durante um encontro casual no supermercado. A Marta está tendo um caso com o chefe dela, e eu não sei o que fazer. Os olhos de Janete se arregalaram. Nate, sinto muito. Tem certeza? Eu tenho fotos, mensagens de texto, recibos de hotel. Ela está mentindo para todo mundo, inclusive para mim. A notícia se espalhou como fogo em palha pelas redes sociais da Marta. No fim da semana, ela estava sendo ignorada nas aulas de yoga e enfrentando silêncios constrangedores nas degustações de vinho. Essas mulheres haviam construído suas amizades com base na confiança e em valores compartilhados. O adultério violou ambos. Enquanto isso, Jake fazia sua mágica na questão financeira. Tenho tudo o que precisamos, relatou ele durante nossa reunião semanal no Murphy's Tavern. A procuração falsificada, a autenticação falsa, os extratos bancários da Vitória mostrando os pagamentos ao cartório. Está tudo documentado. E quanto às reclamações do RH contra o Trevor? Melhor ainda, encontrei uma terceira mulher disposta a depor oficialmente. Sarah Shane, do departamento de marketing. Trevor prometeu a ela uma promoção em troca de favores impróprios e a demitiu quando ela se recusou. Ela vai testemunhar? Ela fará mais do que isso. Ela vai registrar uma queixa formal no Ministério do Trabalho. Assim que isso acontecer, a empresa terá que investigar ou enfrentará problemas legais. Saí de casa naquele fim de semana, levando apenas o necessário e esvaziando legalmente nossas contas conjuntas, já que meu nome constava em tudo. Martia chegou em casa e me encontrou carregando caixas em um caminhão alugado. O que você está fazendo? Perguntou ela, ainda vestindo o vestido vermelho de outra reunião em um hotel. Se mudando. Imaginei que você preferisse a privacidade para suas atividades extracurriculares. Nate, precisamos conversar sobre isso racionalmente. Racionalmente? Você anda traindo seu chefe e planejando roubar meu dinheiro da aposentadoria? O que há de racional nisso? Sua máscara escorregou por um instante, revelando algo frio e calculista por baixo. Você não pode provar nada. Quer apostar? Peguei uma pasta de papel pardo e entreguei a ela cópias dos extratos bancários, mensagens de texto e recibos do hotel. Seu rosto empalideceu enquanto folheava as evidências. Onde você conseguiu isso? Importa? A questão é, o que você vai fazer agora? O celular de Marta vibrou. Provavelmente uma mensagem de Trevor ou Vitória, perguntando por que ela não estava atendendo as ligações. Ela olhou para o celular e depois para mim. Podemos resolver isso, disse ela com a voz mais suave agora. Não precisa terminar assim. Você tem razão. Não precisa terminar assim. Vai terminar muito pior. Entrei na caminhonete e dirigi até meu novo apartamento, deixando Marta parada na nossa entrada, segurando as provas da sua própria traição. Naquela noite, Amélia ligou. Pai, a mãe está surtando. Ela diz que você se mudou, que você está sendo irracional. O que você acha, querido? Acho que a mamãe está agindo estranho há meses, e agora eu sei por quê. Amélia fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Encontrei algo há algumas semanas. Uma gravação de voz no celular da mamãe. Ela o deixou desbloqueado e eu estava tentando programar um alarme para ela. Meu coração parou. Que tipo de gravação? Mamãe e tia Vitória falando sobre você, sobre te prejudicar no divórcio. Elas estavam planejando dizer que você batia na mamãe, que você era controladora e prejudicial. Vitória disse que isso ajudaria a mamãe a ficar com a casa e o seu dinheiro da aposentadoria. O mundo girou ao meu redor. Elas não só estavam roubando meu dinheiro e destruindo meu casamento, como também estavam planejando me incriminar como uma pessoa prejudicial. No contexto atual, uma acusação como essa destruiria minha carreira, minha reputação, meu relacionamento com meus filhos. Amélia, você ainda tem essa gravação? Salvei no meu laptop. Pai, estou com medo. Essa não é a mãe com quem eu cresci. Me mande essa gravação por e-mail hoje à noite. E querida, não conte para sua mãe que conversamos. A gravação chegou na minha caixa de entrada à meia-noite, 47 minutos depois, da minha esposa e minha cunhada tramando minha destruição completa. A voz de Vitória era clara e calculista. Você precisa vender a ideia de maus tratos, Marta. Juízes são compreensivos com vítimas de violência doméstica. Diga que ele te agarrou, te empurrou, te ameaçou. Conheço um advogado especializado nesses casos. Mas e se ele negar? Quem vai acreditar nele? Você é uma mulher de carreira bem-sucedida. Ele é só um contador. Além disso, teremos testemunhas. Eu testemunharei que vi hematomas e que você me contou sobre o temperamento dele. E as crianças? Elas vão entender com o tempo. Quando você estiver livre e financeiramente estável, poderá reconstruir esses relacionamentos. Ouvi a gravação inteira 3 vezes. Minha raiva crescia a cada repetição.
Eles não estavam apenas destruindo meu casamento. Estavam destruindo minha identidade, meu relacionamento com meus filhos, todo o meu futuro. Mas eles cometeram um erro crucial. Subestimaram o contador, uma pessoa comum e previsível. Passei o resto da noite planejando a terceira fase da minha vingança. Trevor e Martia me mostraram uma mão. Agora era a hora de mostrar a minha. Minha advogada, Patricia Wells, parecia capaz de mastigar aço e cuspir pregos. 55 anos, terno impecável, língua ainda mais afiada e uma reputação de destruir cônjuges infiéis em tribunais de divórcio. Ela ouviu a gravação de Amélia 2 vezes, sua expressão ficando mais sombria a cada revelação. Isso é ouro, disse ela finalmente. Conspiração para cometer fraude, perjúrio, difamação. Podemos destruí-los legal e financeiramente. Quero mais do que uma vitória legal, Pat. Quero aniquilação total. O que você tinha em mente? Descrevi meu plano. Pat ouviu sem interromper, ocasionalmente erguendo uma sobrancelha, mas nunca me dizendo para parar. É arriscado, disse ela quando terminei. Mas se funcionar, eles nunca se recuperarão. E se não funcionar, então recorremos à abordagem legal. Mas honestamente, Nate, seu jeito é mais divertido. Entramos com pedidos de medidas protetivas primeiro, alegando que Martin e Vitória me ameaçaram com falsas acusações de violência doméstica. As medidas eram temporárias, mas cumpriram seu propósito, criando um registro oficial de que eu era a vítima, não a agressora. Em seguida, expusemos a procuração falsificada ao banco e aos administradores do meu fundo de aposentadoria. Ambas as instituições congelaram imediatamente as contas e iniciaram investigações. O acesso de Marta ao meu dinheiro desapareceu da noite para o dia. Mas a verdadeira jogada de mestre foi Vitória. Minha cunhada ganhava a vida como socialite desde o divórcio, frequentando eventos de caridade e mantendo sua reputação de mulher sofisticada e influente. Sua credibilidade era tudo. Então, decidi destruí-la. Vitória estava tendo um caso, algo que descobri através da investigação de Jake. Seu alvo era Richard Hartwell, sócio do seu ex-marido, um homem casado com 3 filhos e com reputação de conservador defensor dos valores familiares. Planejei a revelação cuidadosamente. Vitória estava organizando um almoço beneficente no clube de campo, cercada pela elite social da cidade. Esperei até que ela estivesse discursando sobre o apoio a famílias em crise e então, enviei mensagens de texto anônimas para todas as mulheres presentes. As mensagens continham fotos de Vitória e Richard em um hotel no centro da cidade, juntamente com cópias de suas trocas de mensagens explícitas. Em poucos minutos, o caos se instaurou quando as esposas confrontaram seus maridos e a reputação de Vitória desmoronou em tempo real. Mas Vitória não havia desistido da luta. Ela tentou invadir meu novo apartamento na noite seguinte, provavelmente procurando provas para usar contra mim ou documentos para roubar. Eu havia previsto essa ação e instalado um sistema de segurança com sensores de movimento e câmeras. O alarme disparou às 2h17 da manhã. Eu assisti pelo aplicativo do meu celular enquanto Vitória arrombava a fechadura da porta dos fundos e entrava sorrateiramente na minha cozinha, lanterna na mão. Ela estava vasculhando meus papéis quando acionei o sistema de alarme secundário, uma sirene estridente que acordaria toda a vizinhança. Vitória entrou em pânico, largou a lanterna e cambaleou em direção à porta. Mas eu já havia ativado as fechaduras eletrônicas, prendendo-a lá dentro enquanto as sirenes tocavam, e minhas câmeras gravaram tudo. Ela ainda estava batendo na porta quando a polícia chegou. Isso é assédio. Ela gritou enquanto os policiais a algemavam. Ele está tentando me incriminar. Senhora, a senhora invadiu o apartamento dele, explicou o policial Martinez pacientemente. Temos o vídeo. Ele é perigoso. Pergunte à minha irmã. Ele ameaça mulheres. Mas as ordens de restrição contavam uma história diferente. Os boletins de ocorrência mostravam Vitória como a agressora, não a vítima. Sua credibilidade, já abalada pelo escândalo do clube de campo, evaporou completamente. Enquanto isso, a carreira de Marta estava desmoronando. A denúncia de Sarah Shen ao Ministério do Trabalho do Estado desencadeou uma investigação completa da conduta de Trevor na Henderson & Associates. A empresa não podia ignorar 3 alegações separadas de assédio moral, especialmente com o vídeo do molho de peixe, tornando Trevor motivo de chacota na comunidade publicitária. O Conselho Administrativo convocou uma reunião de emergência. Trevor foi suspenso enquanto a investigação estava em andamento, e Marta, como sua colaboradora mais próxima e suposta amante, também passou a ser investigada. Estão revisando todos os seus relatórios de despesas. Jake me informou durante nossa atualização semanal.
Os jantares falsos com clientes, os custos de viagem inflacionados, as taxas de consultoria fantasmas. Ela está correndo o risco de ser demitida e de enfrentar acusações criminais. E quanto a Trevor? Acabou. O conselho vai oferecer a ele um pacote de demissão para evitar um processo, mas sua reputação no setor está destruída. Nenhuma grande agência vai querer contratá-lo. Eu deveria estar satisfeito. Meus inimigos estavam caindo um a um, suas vidas cuidadosamente construídas desmoronando sob o peso da própria corrupção. Mas eu ainda não tinha terminado. O confronto final estava se aproximando, e eu podia sentir o desespero de Marta crescendo. Ela havia perdido o emprego, o namorado, o status social e a segurança financeira. Animais encurralados são perigosos, e Marta sempre fora uma lutadora. Ela provou meu ponto no sábado seguinte à noite. Eu estava no meu apartamento revisando documentos financeiros com Pat quando meu sistema de segurança me alertou sobre movimento na garagem do meu prédio. As câmeras mostraram Marta claramente embriagada tentando arrombar meu carro com um pé de cabra. Ela perdeu a cabeça, observou Pat, assistindo a transmissão ao vivo no meu laptop. Isso vai acabar. Mal liguei para Amélia, que estava na casa de amigos para evitar o drama em casa. Sua mãe está no meu prédio tentando roubar meu carro. Você pode vir para cá, pai? Ela passou o dia inteiro bebendo. Fica falando que você arruinou tudo, que vai te fazer pagar. Só vem pra cá e liga pro Ross. Quando meus filhos chegaram, Martia já tinha conseguido quebrar o para-brisa do meu carro e estava tentando arrombar o porta-malas. Ela gritava palavrões, suas roupas de grife estavam rasgadas e sujas, sua imagem cuidadosamente construída completamente destruída. Mãe, para, implorou Amélia, correndo em direção a Muhur. Você está piorando tudo. Martia se virou, pé de cabra na mão, os olhos fascando de raiva e álcool. A culpa é toda dele. Ele destruiu minha vida. Você destruiu a sua própria vida, eu disse, saindo das sombras. Eu só documentei. Foi aí que ela veio para cima de mim com o pé de cabra. O pé de cabra passou zunindo perto da minha cabeça, errando por centímetros e quebrando a parede de concreto da garagem atrás de mim. Marta cambaleou com o impacto, seus saltos caros escorregando no chão liso. Por um instante nos encaramos através da garagem mal iluminada. 22 anos de casamento, reduzidos a esse confronto patético e violento. Você arruinou tudo, ela gritou, erguendo o pé de cabra novamente. Eu tive uma chance de ser feliz, e você a destruiu. Eu também tive uma chance de ser feliz, respondi, desviando do segundo golpe. Há 22 anos, quando me casei com você. Amélia chorava, pegando o celular para ligar para a emergência. Ross tinha acabado de chegar e corria em nossa direção vindo do elevador. As câmeras de segurança da garagem estavam gravando tudo, exatamente o que eu queria. Marta golpeou as janelas restantes do meu carro com o pé de cabra. Estilhaços de vidro se espalharam pelo concreto. Você se acha tão esperta, não é? A contadora chata que enganou todo mundo. Eu não enganei ninguém, Marta. Você é que não é tão esperta quanto pensa. Ela se virou para mim com a ferramenta erguida, mas o calcanhar prendeu em uma rachadura no chão. Ela caiu com força. O pé de cabra tilintando longe de seu alcance. Eu poderia tê-la ajudado a se levantar. 22 anos de casamento exigiam isso, mas permaneci onde estava. Acabou, eu disse baixinho. A polícia está vindo. Vitória já foi presa. Trevor está acabado. Sua carreira está destruída. Você perdeu tudo, exatamente como planejou para mim. Marta se levantou com dificuldade, o vestido rasgado e a maquiagem borrada pelas lágrimas. Eu o amava. Você entende isso? Eu realmente o amava. Você amava o dinheiro e o status dele, assim como amava o meu, até que algo melhor apareceu. O primeiro carro de polícia chegou com as sirenes ligadas, seguido rapidamente por mais dois. O policial Martinez, que havia prendido Vitória na semana anterior, balançou a cabeça enquanto avaliava a cena. Senhora Ellison, a senhora está presa por agressão com objeto letal e destruição de propriedade. Isso é assédio, protestou Marta enquanto a algemavam. Meu marido está tentando me destruir. Senhora, temos provas em vídeo da senhora o atacando com um pé de cabra. Isso não é assédio. É justiça. Enquanto levavam Marta embora, Vitória chegou de táxi, provavelmente chamada pelos telefonemas frenéticos da irmã. Ela olhou para os vidros quebrados, as viaturas e Martia algemada e seu rosto se contorceu. A culpa é toda sua, gritou para mim, apontando o dedo acusador. Você destruiu uma boa mulher. Eu destruí uma esposa infiel e seu cúmplice, respondi calmamente. Há uma diferença. O policial Martinez se virou para Vitória. Senhora, a senhora precisa se afastar. A senhora ainda está sendo investigada por invasão de domicílio.
Eu estava tentando proteger minha irmã de um marido violento. A mesma irmã que está sendo presa por atacar o marido com um pé de cabra. A boca de Vitória abriu e fechou como a de um peixe, mas nenhuma palavra saiu. Sua narrativa de que eu era o marido violento acabará de ser destruída pelas imagens da violência de Marta. Ross passou o braço em volta de Amélia, e os dois observavam a mãe sendo colocada na viatura. Pai, o que acontece agora? Agora vamos reconstruir, eu disse, sem as pessoas que tentaram nos destruir. Foi então que Trevor cometeu seu erro final. Seu Porsche prateado, ainda com cheiro forte de molho de peixe apesar de várias limpezas profissionais, entrou na garagem justamente quando a polícia terminava seus relatórios. Ele saiu vestindo um terno amarrotado e com barba por fazer de 3 dias, parecendo um homem que afogava as mágoas na bebida. Marta, ele chamou, aparentemente sem notar as viaturas ou as algemas. Estou tentando falar com você. Precisamos conversar sobre o nosso plano. O policial Martinez me olhou com as sobrancelhas arqueadas. Amigo seu? Esse é Trevor Grant, amante da minha esposa e cúmplice. Trevor finalmente percebeu a polícia, os cacos de vidro e Martia no banco de trás de uma viatura. Seu rosto empalideceu ao perceber que acabará de confessar conspiração na frente de várias testemunhas. Eu não sei o que vocês acham que ouviram, gaguejou. Ouvi você mencionar um plano envolvendo a senhora Ellison, disse o policial Martinez. Gostaria de dar mais detalhes? Quero um advogado. Ótima escolha. Você vai precisar de um. Mas Trevor não havia terminado de tomar decisões ruins. Quando o policial Martinez se aproximou, Trevor o empurrou e correu em minha direção, com o rosto contorcido de raiva. Você destruiu tudo! Gritou ele, desferindo um soco violento que passou a centímetros do meu alvo. Eu a amava. Não me esquivei nem revidei. Em vez disso, deixei que ele socasse o ar enquanto as câmeras da polícia registravam sua tentativa de agressão. Quando ele cambaleou e passou por mim, desequilibrado e desesperado, ajudei-o com um leve empurrão que o fez cair sobre o capô de seu precioso Porsche. Isso é pelo Porsche, eu disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, e por achar que poderia me enganar. Os vizinhos começaram a se reunir, atraídos pelas sirenes e pela comoção. A senhora Shen, do apartamento 4B, estava gravando tudo com o celular. O senhor Patterson, da administração do prédio, anotava tudo para o relatório da ocorrência.